Então, quando a gente morre, meus irmãos, a gente não entra num estado de inconsciência, não, muito pelo contrário. Quando a gente morre, a gente parte e vai para a presença de Jesus Cristo. Nesse corpo, ainda não, na nossa alma. Aí você pergunta, e como é isso lá, pastor? Muitas almas, as almas dos santos, os espíritos dos santos, eu não sei como é, eu sei que é assim, entendeu? Então, existe essa convivência. Quando a gente parte para a eternidade com o próprio Senhor Jesus Cristo, ainda não é a consumação da salvação, mas já é o antegozo da consumação da nossa salvação. Então Paulo aqui, aos Tessalonicenses, ele procura dar esses esclarecimentos aos irmãos. Os irmãos estavam com dúvida. Por quê? Eles pensavam, depois que um crente morre, se acaba. Depois que um crente morre e é enterrado, pronto, ali é o fim dele. Não. Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação a essas coisas. O cuidado do apóstolo Paulo aqui é um cuidado muito especial, porque já pensou, meus irmãos, nós enquanto crentes, sermos ignorantes em relação às coisas espirituais, é até uma contradição, né? É até uma contradição. Somos crentes, temos acesso à palavra de Deus, temos dentro de nós o Espírito Santo, e não obstante todos esses privilégios, nós não sabemos determinados detalhes relacionados à nossa vida espiritual. Isso não pode acontecer. Essa era a situação dos Tessalonicenses. Por isso, Paulo escreve essa carta para dar detalhes. Então, a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual ele trata nesse assunto da ressurreição é para dar esclarecimento aos irmãos que estavam lá em Tessalônica, que tinham dúvidas e uma visão deturpada em relação à vida depois desta vida. Era a primeira razão. Contudo, não só há essa razão, não só há esse motivo, há um segundo. Ou seja, Paulo ele escreve acerca da ressurreição, não só foi apenas para esclarecer aos irmãos, foi também para confortar, consolar, refrigerar aqueles irmãos. Olhem só, o versículo 18, olha só, o versículo 18 que é que está escrito aqui por parte do apóstolo Paulo. Ele deu toda a explicação daquilo que vai se dar com os crentes, mortos e vivos, quando Cristo voltar, e aí no final, quando ele dá a explicação, depois de ter dado a explicação, o que é que ele diz? Versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É interessante porque a falta de entendimento em relação daquilo que vai se dar aos mortos em Cristo antes da sua vinda, produziu desconforto naqueles irmãos. Eles estavam desconfortáveis. Eles viram que alguns crentes partiram para a eternidade, crentes fiéis, por causa da grande perseguição que se deu contra o cristianismo lá na cidade de Tessalônica, e lá em Atos mostra isso, tanto é que Paulo teve que sair fugido lá da cidade de Tessalônica por causa da perseguição que se levantou. Então, eles tinham consciência disso. Alguns crentes haviam morrido, não obstante a fidelidade, não obstante o zelo, não obstante o compromisso com o Senhor, e aí eles ficaram se perguntando, o que será deles quando Cristo retornar? Se eles estão sem corpos porque morreram, como será a nossa convivência com eles na eternidade? Porque nós estamos aqui com corpos. Os crentes que partiram estão sem corpos, então como vai ser essa convivência na eternidade? Era a dúvida deles. E mais, será o caso de estarem em uma categoria inferior à nossa quando formos arrebatados com Cristo? Isso também se passou na mente deles. Nós temos corpos, eles não têm, então eles vão ser crentes salvos numa segunda categoria. Então tudo isso estava produzindo desconforto naqueles irmãos. E aí Paulo escreve com o objetivo de quê? De consolar, de confortar, de refrigerar a alma daqueles irmãos. Então, aqui, meus irmãos, a gente aprende um princípio por demais importante para todos nós. Que princípio é? A ignorância espiritual, ela acaba produzindo em nós desesperança. A ignorância espiritual, ela acaba produzindo em nós desesperança. Conforme nós vemos aqui nesse texto, quando a gente não tem determinados conhecimentos relacionados às verdades quanto à nossa eternidade, a gente acaba agindo como descrente.
E como é que o descrente age em relação à eternidade? Ele não tem esperança. Você pode conversar com o descrente, você pode conversar com a pessoa que nos converteu, fale com ele acerca do futuro, fale com ele acerca da vida após esta vida. Ele não tem esperança, ele não sabe o que é que vai acontecer com ele, ele fica confuso, ele fica com dúvida. Tanto é que esse é o tipo de assunto que o descrente nem quer conversar com a gente, porque sobre a eternidade a gente conversa, e a gente conversa não é uma facilidade, porque a gente sabe para onde a gente vai. O descrente não. Se você não experimentou isso, você pode fazer esse teste. Converse com pessoa descrente, e na medida em que a conversa se desenrolar, fale sobre a eternidade. Meu irmão, minha irmã, eles vão fugir da conversa rapidamente, porque isso gera desconforto para o coração deles, porque eles têm consciência da insegurança deles quanto à eternidade. E por que isso acontece? Porque são ignorantes espiritualmente falando. Por que isso acontece? Porque não têm entendimento da palavra. Por que isso acontece? Porque eles não têm o Espírito Santo dentro deles para poder orientá-los. Nós não. Então, que a gente aprenda esse princípio. Que princípio? Ignorância gera desesperança, sobretudo quanto ao futuro. E para nós aqui, meus irmãos, para nós aqui, minhas irmãs, fica a lição, fica o desafio. Que desafio? A necessidade que nós temos de cada vez mais alimentarmos a nossa esperança. E quando eu falo em alimentarmos a nossa esperança, eu não estou me referindo a alimentarmos a nossa esperança quanto a esse mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, esse mundo é um mundo sem esperança. Esse mundo é um mundo sem perspectiva. Basta você olhar e analisar o mundo que está ao seu derredor. Impiedade, doença, malignidade, descrença, indiferença contra as coisas espirituais. Então, quando você olha para o mundo que está à sua volta, se você fixar o seu olhar nele, você fica desesperançoso. Por isso que a gente tem que ir num caminho diferente. E qual é o nosso caminho? Buscar na palavra de Deus a fonte, buscar na palavra de Deus o alimento. Para quê? Para manter a nossa esperança sempre vívida. Aonde? Neste mundo? Não. Nas coisas desta vida. Por isso que o mundo é sem esperança, tá vendo? Por isso que o mundo é sem esperança. Nas coisas desta vida, também não. A nossa esperança está para o futuro, não é para aqui, não é para agora. Então, a gente tem que mudar a nossa visão. Porque, infelizmente, muitas vezes, enquanto crente, a gente acaba se comportando de maneira ímpia. Em que sentido? Da gente concentrar a nossa visão e a nossa preocupação somente nas coisas terrenas. Trabalho, estudo, lazer. Não é que essas coisas em si sejam erradas quando você faz de maneira correspondente ao Evangelho, não. Mas que essas coisas, elas não são um fim em si mesmas. A nossa vida não acaba aqui. A nossa vida não acaba agora. Tem algo superior, infinitamente superior, esperando por nós na eternidade. Então, a Bíblia, nesse sentido, é a nossa fonte de consolo. É aqui onde a gente aprende acerca do céu. É aqui onde a gente aprende acerca das verdades eternas. É aqui onde a gente tem a nossa esperança fortalecida. Para quê? Seguir adiante na nossa jornada. Aconteça o que acontecer. Perseguição, enfermidade, adversidade, tribulação. Meus olhos estão postos no futuro. Não são nas coisas aqui desta vida. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, em primeiro lugar, o que é que a gente vê aqui nessa passagem? A razão pela qual Paulo ele fala sobre a ressurreição. Para quê? Para esclarecer aos irmãos. Para quê? Para poder consolar os irmãos. E é interessante porque nessa questão da consolação, aqui no versículo 18, você vai encontrar mais uma ordem de caráter recíproco. E que ordem é? Consolai-vos uns aos outros. E esse é o compromisso que a gente tem, meus irmãos, enquanto igreja de Deus.